Estamos de volta com programação nacional e hoje o nosso assunto são as mulheres no mercado de trabalho. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher, então a gente procura esclarecer melhor algumas dúvidas das mulheres que trabalham fora de casa e também os direitos que envolvem as mulheres, né? E você que é mulher, participe com a gente, tá? Você já sofreu algum tipo de preconceito no seu trabalho por ser mulher? Algum preconceito relacionado a isso? Agora, se você também teve experiências positivas, partilhe com a gente, mande a sua participação. Se você tem alguma dúvida sobre o seu direito de mulher no trabalho, mande seu e-mail para a gente, tem também telefone aparecendo aí na sua tela, ou então deixe seu comentário nas redes sociais. No final do programa, a gente vai sortear 2 livros, tá? Para 2 participantes, para 2 telespectadores, sobre coaching na prática, que é uma orientação de trabalho para você, tá bom? Principalmente aí com um capítulo todo dedicado às mulheres. E a gente sabe que a mulher se lança, assim, cada vez mais no mercado. E nos Estados Unidos, a participação no Exército, por exemplo, também tem crescido cada vez mais. Olha só. Depois de 26 anos nas Forças Armadas Americanas, a sargento Lisa Jones recebeu muitas condecorações. Estas são insígnias de combate. Cada marca representa um período de 6 meses de mobilização. Eu tenho 2, servi no Afeganistão. Lisa era conselheira de trabalho no Afeganistão, mas nunca esteve na linha de frente por causa da proibição de que as mulheres ocupassem funções de combate. Recentemente, o Pentágono tomou a decisão histórica de acabar com esta limitação. Uma decisão que, segundo Lisa, veio em boa hora. Já faz muito tempo e é maravilhoso saber que agora teremos a oportunidade de ser reconhecidas pelo que fazemos nas Forças Armadas. Parte da contribuição militar feminina foi preservada no Museu das Mulheres do Exército dos Estados Unidos, o único deste tipo em todo o mundo. Convidamos o público a vir e a entender o sacrifício que as mulheres fizeram nestes últimos 10 anos em combate. Mais de 150 mulheres morreram em combate no Iraque e no Afeganistão desde 2003. Atualmente, elas já representam 15% das Forças Armadas, uma grande mudança em relação aos anos 1980, quando Patricia Siegel trabalhava como conselheira na Academia West Point e tentava ajudar na integração feminina nos meios militares. Mas ela acredita que a nova medida só vai funcionar se for apoiada pelos poderosos. Vão existir tropeços e o modo como eles vão ser solucionados vai enviar uma mensagem ao resto do Exército para que apoiem isto ou para que não se sintam seguros em apoiar. As Forças Armadas Americanas têm até 2016 para determinar se existem ou não papéis que permanecem proibidos para as mulheres. Tá aí. Mulheres de coragem, né? A gente sabe que os costumes são diferentes, mas entrar para o Exército exige um outro tipo até de comportamento do que a gente vem falando, não só com relação ao mundo executivo, ao mercado de trabalho. Mas, Adriana, não só com relação a esse caso, né, que serve mais para a gente entender, né, como as mulheres avançam cada vez mais em funções diferentes. Em todos os níveis, né? Em todos os níveis, né? Desde dentro de casa, como empreendedora, como numa função militar. A mulher, ela tem que ter respeito de que forma dentro do ambiente de trabalho? No caso desse, como o Exército, ela tem, claro, uma série de regras a serem cumpridas. Mas como que uma mulher adquire respeito? Como ela chega ao reconhecimento dentro do ambiente de trabalho? Tem receita para isso? Tem dica para isso? Tem. Tem? Tem a competência técnica, que é o conhecimento. É importante que ela esteja preparada para poder exercer a sua função. Muitas das pessoas são contratadas por ter essa competência técnica, só que são demitidas porque não teve a competência comportamental. Houve aí um ponto crítico, na relação no ambiente de trabalho que distancia o conhecimento. Daí na hora da demissão ela não entra na hora do desligamento, e sim o comportamento. Quando você fala competência comportamental, o que significa essa expressão? Para quem está em casa entender melhor. Que eu tenho competência comportamental. Às vezes a gente até tem e não sabe, né? O que seria?
Seria você ter as atitudes necessárias para fazer valer aquele conhecimento que você tem cumprindo na missão e propósito do teu cargo. Tá? Então, se eu sou uma pessoa que estou dirigindo um grupo, né, eu sou uma líder, eu tenho que ter um exemplo como líder, né? As pessoas têm que se espelhar em mim. Então, algumas posturas são necessárias, as atitudes têm que estar coerentes com o que eu estou falando, né, com o conhecimento que eu vou estar colocando em prática no meu trabalho. Então, quais são as atitudes, quais são os comportamentos que são necessários, né? Então, a ética, né, conduta ética é fundamental você ter acordado, né, cada empresa tem aí a sua ética, a sua maneira de lidar com as relações comerciais, com as relações internas, entre cliente e fornecedor interno, que tem que ser preservada, que tem que ser mantidas, e você tem, como mulher, um jogo de sedução forte. Você mulher tem que saber se portar, porque o homem é fácil, ele coloca um terno e ele está pronto. Né? A mulher ela tem muita opção de roupa, muita opção de Então, desde a vestimenta, é importante que a mulher se preocupe na descrição. Isso, a descrição. Né? Então, para me posicionar melhor com o grupo, então, se todos têm aí uma cultura, né, mais conservadora, eu não posso ser eu tenho que estar me mantendo conservadora, até na maneira de me gesticular. Né? Se eu estou, por exemplo, numa empresa que é de marketing, uma empresa que é mais futurista, eu posso já ter uma roupagem, né, uma vestimenta mais descontraída, mais tranquila. Tem muito a ver com a organização em si que ela está inserida. Ela tem que estar atenta, né, e perceber como ela tem que se posicionar no grupo. Uma outra coisa que é importante é o vocabulário, né? O vocabulário, gíria. Gíria é uma coisa que no ambiente de trabalho não cabe. Né? Ela distancia as relações comerciais, o bom convívio, algumas brincadeiras. Só interrompendo, por outro lado, também a questão do sentimento da mulher, das emoções, muitas vezes isso facilita o relacionamento no trabalho, porque ela é mais compreensiva, né? Ela é, de repente, mais aberta a novas ideias. Pode ser uma qualidade extra que nós mulheres podemos ter no ambiente de trabalho? Não contando só com isso, mas a mulher, pelo seu jeito mais sensível, de repente, pode sair na frente? Lógico, como ela tem essa intuição e ele é mais sensível, ela consegue definir em que área está tendo um problema de relacionamento, talvez, entendeu? Ela pode entrar num conflito interno, né? Que ela pode entrar se ela é líder, né? Ela pode entrar para poder focar as pessoas que estão no grupo para chegar no resultado quanto antes, né? Porque ela teve essa sensibilidade. Contrapartida também, a mulher, quando ela está numa sala de reunião e tem muita pressão, quando ela sofre essa pressão e ela não está com o coeficiente emocional bem equilibrado, ela também ela chora. Tem muitas mulheres que precisam de um espaço para... Pode não ser tão positiva assim, daí né? já essa sensibilidade... e aí essa sensibilidade, ela distancia. Se tiver de TPM, então nem se fala. Nossa, aí tem que controlar. Aí tem que se controlar mais ainda. E resumo, precisa ter um equilíbrio emocional, né? Bem latente, bem forte, né? Com toda certeza. O equilíbrio é a chave de tudo, né? Sempre. Tanto para homem quanto para mulher. Hoje a gente está exemplificando aqui com as mulheres, mas claro, vale para os dois. Olha só, uma outra curiosidade, a gente falou agora há pouco sobre mulheres que estão ingressando cada vez mais no exército dos Estados Unidos. E olha só, na Índia, os costumes são bem diferentes. A repórter Crisla Ikeda fez uma viagem por lá e conta mais para a gente sobre essa cultura. Acompanhe. Os tecidos, as cores e os acessórios da mulher indiana não são apenas vaidade. Eles se confundem com valor cultural. E esta vendedora me conta o porquê. Este véu e isto são por conta do meu casamento. Se não for casada, a mulher não usa isto. No marry? No.
Os tecidos são todos bordados à mão, um trabalho feito por ela mesma. Este não é só para mulher casada. As não casadas usam nos ombros assim, e depois que casam, usam na cabeça. Conta a mulher, mãe de 3 filhos. Na Índia, o setor de roupas e tecidos é um negócio lucrativo. Esta loja, por exemplo, tem modelos para todos os gostos e para todos os bolsos. A roupa mais tradicional é também, sem dúvida, a mais vendida, o sari. Pergunto se existe um tamanho específico para cada vestimenta e o vendedor me responde. O sari nada mais é do que um tecido de 5,5 metros. 5 metros vão cobrir o corpo e meio metro para a blusa, que cobre o colo. O tecido é enrolado no corpo sem costuras, botões ou zíper. Pode ser feito de materiais variados como a seda e o algodão. E não há como falar de mulher na Índia sem citar o nome de Indira Gandhi. Ela foi a primeira mulher a se tornar chefe de Estado em 1966. Até hoje, o museu dedicado a ela recebe milhares de visitantes, principalmente mulheres. Mulheres que não devem se calar diante das opressões e do peso cultural que carregam sobre seus ombros, que lutam pelo direito de serem, no mínimo, respeitadas. Pois é, um costume totalmente diferente, né, que faz a gente refletir também nos costumes daqui. Mas, enfim, Crisla, obrigada pelo seu empenho nessa sua aventura que você teve na Índia aí e faz a gente refletir mesmo como o nosso país, nesse caso, é privilegiado sim, né, Mônica? Como a gente dizia, a evolução aqui com relação ao direito da mulher, à liberdade, é muito maior, né? Sim, sim. Isso é sentido mesmo. Na verdade, houve uma evolução legislativa muito grande e a gente vive. Só que as questões culturais, elas são demoradas, né, para que a gente possa efetivamente perceber, né, na prática. Mônica, trabalho pesado é permitido aqui no Brasil para a mulher? Olha, na realidade a CLT fala que a mulher não pode ultrapassar o limite de 20 quilos de força física em trabalhos contínuos e 25 quilos de trabalhos não contínuos. Mas é uma questão que está na lei. A gente, na verdade, na prática não vislumbra muito essa diferença, né? Está na lei, na verdade. Mas a questão é mais uma fiscalização mesmo por conta dos auditores fiscais, enfim. Na verdade, a gente não consegue, na prática, vislumbrar uma coisa que está proibido, mas não... Não atrapalha, não vem a ser o problema hoje. Não é o problema, com certeza. Tá. Os períodos de descanso são semelhantes dos homens? São iguais? Homens e mulheres, tanto os intervalos para almoço, para descanso, quanto o período de férias também, tudo igual. Na verdade, a legislação ela iguala a tudo, até por uma questão de princípios constituídos pela própria Constituição Federal, né? Então, é o princípio da isonomia, todos são iguais perante a lei, enfim. E essa questão da igualdade, que interessante a gente falar disso. Também tratar de alguma forma desigual as pessoas desiguais. Então, por isso que tem alguns privilégios para a mulher. Porque há quem diga que, inclusive, por que a mulher tem tantos privilégios? Na verdade, não é bem assim. Mas algumas proteções a mais são dirigidas a ela por conta da desigualdade que existe de fato. Entendi. Como consequência da desigualdade. E isso é igualdade. Tratar desigualmente o desigual. Com toda certeza. A gente volta a falar daqui a pouquinho mais sobre os direitos das mulheres no trabalho, também sobre o desempenho da mulher profissional, né, no mercado de trabalho. E você pode participar, tá? Mandando sua dúvida, mandando sua sugestão, seu questionamento e também, quem sabe, respondendo a nossa pergunta se você conhece alguém ou se você, mulher, já sofreu algum tipo de preconceito no seu trabalho. Ou não, Karina, não sofri não. Minha história é de sucesso, fui reconhecida como mulher, como profissional, cresci na minha carreira assim. Mande a sua participação, você vai estar concorrendo no final do programa, daqui a pouquinho, aliás, ao livro Coaching na Prática, que te orienta aí profissionalmente, com um capítulo aí todo dedicado à mulher, tá bom? Então a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, falando também sobre assédio moral e como proceder numa situação parecida como essa, tá? A gente volta já.